Bom, pessoal, vamos finalizar hoje essa primeira introdução sobre o que é sociologia. Como o professor falou, vamos analisar de forma breve, mas bem sucinta, as principais contribuições desses três sociólogos, desses três pensadores, considerados pais da sociologia, tá bom? Eles vão analisar a sociedade e cada um vai expressar de acordo com o que entendiam de sua época os fatores pré-determinantes da evolução que se apresentava dentro daquele contexto da revolução, não somente no primeiro momento da Revolução Industrial, mas também antes ali a Revolução Francesa. Para a gente começar a nossa conversa, vamos de novo ali só relembrar, né, o que é sociologia, tá bom? Então, sociologia são o quê? Um conjunto de conceitos, técnicas e métodos de investigação produzidos para explicar a vida social. Ou seja, para se explicar essa vida social, a gente vai usar dados da economia, da política, a questão das classes sociais, do rico, do pobre, a violência, o trabalho, tá? Então são esses dados que vão servir de base para explicar a vida social. Então são dentro dessas questões sociais, dessas questões que a gente vai analisar hoje, o Weber, o Marx e o Durkheim. Como é que cada um via e estudava essas transformações que estavam em curso, tá? Então, o surgimento da sociologia, ela vai coincidir com a desagregação da sociedade feudal, tá? Então a gente pode analisar aqui o fim do feudalismo, a questão da terra, o início do capitalismo na era moderna, a doutrina do mercantilismo durante as grandes navegações, ou seja, a ascensão da burguesia, a questão do Estado de ordens, né, baseado no absolutismo. Então, é todo esse contexto aqui, com contribuições também da filosofia, se usando a razão, a realidade e os estudos, é que esses pensadores vão estudar essas contribuições das transformações sociais que estavam acontecendo na Europa e também no mundo. Então, dentro desse contexto, podemos destacar aqui essa dupla revolução, a industrial e também a Revolução Francesa, que constituía de forma definitiva a sociedade capitalista, ou seja, a sociedade em que estamos inseridos na atualidade. É aquela sociedade que busca o lucro, é aquela que almeja sempre o mais, aquela que procura o ouro e a prata, tá? Aquela dividida em classes sociais, aquela que você precisa vender sua força de trabalho, você precisa ser medido por aquilo que sabe fazer, ou por aquilo que consegue carregar, tá? Essa é a sociedade. Essa é a sociedade capitalista e ela estava se iniciando naquele período. Então, após essa dupla revolução, ficou bem escancarado e definitivo que essa seria a sociedade capitalista. E é a partir dessa dupla revolução é que vão surgir os instrumentos de estudo do sociólogo e da sociologia. Então a gente tem aqui, ó, a Revolução Francesa, que vai derrubar o antigo regime, aquele governo de reis e rainhas dividido em ordens pré-estabelecidas, onde muitos trabalham e poucos usufruem do suor, né, do que você conseguiu. E a Revolução Industrial, certo? Que vai transformar não somente a vida das pessoas, mas a paisagem,
tá? Aquele camponês precisa vir do campo para a cidade, a gente vai ter o êxodo rural, surgimento das megacidades, da violência, da multidão, do medo, da fome, do roubo, da prostituição. Então são todos esses fatores aqui que a sociologia vai procurar entender e explicar a partir desse contexto social. Qual a importância desses acontecimentos para a sociologia? Vamos lá. O que merece ser salientado é que a profundidade das transformações em curso colocava a sociedade num plano de análise, ou seja, esta passava a se considerar um problema, ou seja, um objeto que deveria ser investigado. Então, se a gente tem, pessoal, por exemplo, em história, o que é um objeto de estudo do historiador? É todo vestígio humano deixado pela sociedade. Isso são fontes históricas. Então, na sociologia, certo? A gente tem o que? As transformações. Tudo aquilo que o professor falou. O medo, a questão de adaptar o horário, vender sua força de trabalho, pagar um aluguel, não ter com que se alimentar, não ter onde morar, certo? Aquela divisão socioespacial, bairro de rico, bairro de pobre, são todos esses fatores que são objetos de estudos que deveriam ser investigados pela sociologia, por essa sociedade pré-capitalista. Então é dentro desse contexto que a gente vai ter essas contribuições da filosofia na tentativa racional de se explicar o que estava acontecendo no período. Só lembrando que vocês viram, certo, em filosofia, que a filosofia busca de forma racional explicar os fatos e acontecimentos de uma forma em que não haja contradições. Então é dentro desse contexto que vão surgir algumas figuras ilustres que vão estudar, sistematizar, refletir o que estava acontecendo na sociedade. Então, como a gente viu semana passada, a gente vai ter o Comte, tá? Augusto Comte, ele foi um dos precursores dessa tentativa de nortear o conhecimento humano através de uma realidade de forma positiva, procurando uma filosofia que se adaptasse a conhecer a realidade, o conhecimento humano, buscasse entender a questão da ordem, o progresso, e que, assim como outras disciplinas, tá? Que a questão socióloga marcaria o que? A tentativa de uma física social, através de observação, experimentação, comparação, explicar o que se passava com a sociedade dentro daquele contexto. Tá bom? Em contrapartida, podemos destacar aqui também o Émile Durkheim, que ele vai se ater em suas pesquisas, em suas contribuições para a questão da ordem social, a questão da moral das pessoas, de fazer o que é certo, do que é correto. Na visão deles, a divisão do trabalho é benéfico dentro desse contexto, porque através do que a pessoa faz, do que ela pode fazer, que ela vai ter o sentimento de solidariedade. Ela aceitar que existem funções, pensamentos distintos, pensamentos diferentes, atribuições diferentes, que é através dessa diferença que a sociedade funciona. A sociedade é uma engrenagem que, para ela funcionar, todos precisam desempenhar suas funções, porque assim a gente evitaria o que? A anomia. O que é anomia? É a bagunça, é a falta de respeito pelas leis, pelas regras, tá? E através desses fatos sociais
as pessoas poderiam pensar e agir de forma diferente, respeitando-se simultaneamente, tá bom? Marx ele vai concentrar a sua base de estudo a críticas principalmente ao capitalismo, tá? Não que ele odiasse o capitalismo, tá? Mas ele via o capitalismo como algo que poderia ser mudado, renovado. Ele procurava uma nova realidade. A questão em si, na procura de uma sociedade que fosse uma sociedade amena, uma sociedade igualitária, na visão deles era uma utopia, algo que não aconteceria, porque assim como sempre foi e ainda é, o motor da história, que movimenta a história, são os conflitos. É o conflito, por exemplo, do escravo lá atrás contra o seu senhor, é o conflito de reis e rainhas contra os seus servos, camponeses, o burguês nas grandes navegações, na Revolução Francesa, as classes sociais. Então, para ele, essa divisão de trabalho e exploração são o que determina os caminhos da evolução humana e a interpretação da sociedade. Certo, pessoal? E para a gente finalizar essa visão desses grandes pensadores, a gente tem o Max Weber. Tá? Ele vai focar a sua questão de análise de estudo nos tempos modernos, ou seja, ele vai observar a economia, a investigação do indivíduo, tá bom? E como que vai se adaptar à questão religiosa. Então a gente vai ter o que? A questão do cristianismo, a questão do protestantismo, como que cada um se adaptava a essa nova realidade, essa sociedade agora em que o tempo era precioso, em que o tempo era dinheiro, como que cada um procuraria ganhar sua vida, aproveitar o seu tempo ocioso, como que vai demonstrar sua fé? Alguns demonstrariam na igreja, outros demonstrariam trabalhando, que era a ética do protestantismo, certo? Então são essas contribuições, pessoal, que vão fazer com que a sociologia seja um objeto de estudo, né, para analisar essa sociedade. Vocês podem perceber que a gente ali olhou 4, 5 pessoas diferentes ali, cada um tem uma visão. E é assim que se forma a sociedade. São essas visões diferentes que fazem a nossa sociedade funcionar. Comte quer conhecer a realidade, Durkheim procura a ordem social, Marx fala sobre as classes sociais, Weber fala sobre o que é a questão financeira, a questão do dinheiro. Tudo isso forma a nossa sociologia, tá bom? O professor deixou separado para vocês algumas atividades referente a esses pensadores, tá bom? Anotem em seu caderno, deixa tudo separado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor, tá bom? É algo simples, porém, semana que vem continuamos nosso conteúdo de sociologia, beleza? No demais, se cuidem.